Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Michelle von Emster. Assassinato, acidente ou ataque de um animal? Vamos aos fatos. Michelle von Emster nasceu no dia 2 de agosto de 1968, na cidade de São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, e cresceu em San Carlos, localizado nos arredores de São Francisco, junto a outras 5 irmãs da família von Emster. Na infância, Michelle frequentou a escola secundária feminina Notre Dame, onde acabaria se formando em 1986. Michelle então iniciou sua vida universitária na St. Mary's College, mas seus estudos foram interrompidos quando ela foi diagnosticada com leucemia. Depois de um ano de quimioterapia intensiva, Michelle felizmente derrotou a doença e comemorou a vitória se mudando para San Diego, cidade praiana turística onde ela sempre sonhou em morar. Ali, ela passou a dividir o aluguel do quarto de uma casa com uma amiga chamada Coco Campbell. A casa ficava localizada em Loma Portal, no bairro de Ocean Beach, um local conhecido por suas vistas montanhosas de tirar o fôlego da Baía de San Diego. Michelle tinha um estilo de vida errante e vagava entre a confortável casa da família em San Carlos e o pequeno quarto compartilhado com Coco Campbell em San Diego. Ela tinha um espírito desprendido e independente e gostava de surfar, meditar na praia e ver o pôr do sol. O local que ela tinha escolhido para viver, Ocean Beach, combinava com sua personalidade, sendo considerada boêmia e vibrante, embora, na década de 1990, registrasse índices de criminalidade muito mais altos que a média da Califórnia. Na verdade, Michelle vivia em uma parte da cidade que ficou conhecida como a Zona de Combate, devido ao tráfico de drogas e aos assassinatos. Em abril de 1994, Michelle planejou ir a um show da banda Pink Floyd com Coco, sua amiga e colega de quarto. Elas compraram ingressos para a noite de 14 de abril. No entanto, na data do evento, ao chegarem ao estádio onde iria ocorrer o show, descobriram que tinham comprado ingressos falsificados e foram obrigadas a retornar para casa. No caminho de volta a Ocean Beach, Michelle pediu a Coco, que dirigia o carro, que a deixasse no cais localizado a cerca de 6 quarteirões de sua casa. Era em torno das 20 horas. Foi a última vez que alguém a viu viva. De acordo com Coco, Michelle estava usando um casaco verde e carregando uma bolsa. Na manhã do dia seguinte, 2 surfistas notaram que havia gaivotas aglomeradas sobre um volume desconhecido em uma área perto do oceano abaixo do penhasco Sunset Cliffs. Curiosos, os surfistas foram investigar e foi lá que descobriram o corpo de uma mulher boiando sem vida na arrebentação, de bruços. Eles imediatamente acionaram a polícia, que também vasculhou o perímetro e acabou encontrando uma bolsa, que mais tarde seria reconhecida como a de Michelle, a cerca de 3 quilômetros do corpo. O cadáver não demorou a ser reconhecido em função de uma tatuagem de borboleta que Michelle tinha no ombro direito. Os olhos da jovem estavam abertos e ela estava nua, carregando apenas joias em seu corpo. Aquilo poderia parecer estranho, mas Coco e outras pessoas próximas à falecida disseram que Michelle gostava de surfar sem roupas. O casaco verde que ela vestia na noite do desaparecimento, porém, nunca foi encontrado. A causa inicial da morte de Michelle foi listada como desconhecida. Sua autópsia estranhamente produziu mais perguntas do que respostas. Brian Blackburn, o legista responsável pelo caso, relatou que Michelle apresentava fraturas no pescoço, costelas, pelve
e vários arranhões e contusões no rosto e no torso. O Dr. Blackburn também relatou que Michelle tinha areia em seus pulmões, boca, garganta e estômago, o que indicava que ela estava viva no momento em que seus ferimentos foram infligidos. O corpo também apresentava grandes feridas com extensa perda de tecido, e a maior parte de sua coxa direita havia sido arrancada. O exame também concluiu que Michelle não tinha permanecido na água por mais que algumas horas antes que os dois surfistas a encontrassem. O legista concluiu que Michelle tinha morrido como resultado do ataque de um grande tubarão branco e que tubarões azuis se alimentaram de seu corpo após sua morte. Ele nunca, no entanto, tinha conduzido uma autópsia em uma vítima de ataque de tubarão até aquele momento. O caso foi então oficialmente solucionado como acidente e arquivado. Começavam, porém, as controvérsias. Diversos especialistas vieram a público dizer que o único tubarão capaz de arrancar a perna de uma pessoa seria de fato um grande tubarão branco, mas que provavelmente deixaria pelo menos um fragmento de dente no cadáver, o que não foi encontrado. Um cientista de nome Ralph Collier, especialista em tubarões, relatou ao jornal The San Diego Union Tribune que inicialmente acreditava que a teoria do ataque de tubarão era válida, mas quando ele viu os restos mortais de Michelle, imediatamente mudou de ideia. Disse ele, abre aspas, uma das coisas que me impressionou foi a condição da coxa dilacerada. Quando um tubarão branco morde uma parte de um membro, o corte é limpo, quase como se você o colocasse em uma serra de mesa. O que restou do fêmur de Michelle foi tudo menos isso. Parecia o que acontece quando você pega um pedaço de bambu e o corta até a ponta com uma faca. O osso estava destroçado. Esse tipo de lesão é causado quando um osso é torcido com muita força. Já analisei cerca de 100 casos de ataque de tubarão ao longo dos anos e nunca vi nenhum osso que chegasse a esse ponto. Fecha aspas. Além disso, Ralph diz que se Michelle tivesse sido realmente atacada por um grande tubarão branco, sua artéria femoral teria sido cortada imediatamente, causando inconsciência quase instantânea e tornando impossível para ela respirar e inalar a areia que foi posteriormente encontrada em sua boca, pulmões, garganta e estômago. Ela estaria morta muito antes disso. Ralph sugeriu que a forma retorcida como o fêmur tinha sido danificado seria muito mais compatível com um acidente com uma hélice de barco do que com um ataque de um animal. Outros especialistas vieram a público reforçar as impressões de Ralph. O tenente Charlie Wright, da Divisão de Salva-Vidas de San Diego, não chegou a desacreditar o relatório do legista, mas disse que um ataque de tubarão branco naquela área era, abre aspas, absolutamente inédito, mais raro do que raro, fecha aspas. Teorias começaram então a circular na imprensa e entre o público. A principal era a de que Michelle tinha sido vítima de um acidente ao colidir com um barco e que o piloto da embarcação, temerário das consequências, não notificou as autoridades. Outras teorias, porém, pareciam fazer tão sentido quanto a do barco. A polícia admitiu que chegou a identificar um homem, cuja identidade nunca veio a público, que parecia fixado por Michelle e a perseguia pela cidade em uma motocicleta. Ele seria um homem muito mais velho que Michelle, e sua insistência em persegui-la teria inclusive a levado a abandonar o emprego em uma cafeteria local. Ele teria sido visto também fazendo várias cópias do relatório da autópsia de Michelle na estação de polícia. Embora parecesse um bom suspeito, os detetives abandonaram essa linha de investigação ao tomarem conhecimento das conclusões do relatório do legista. Outra teoria apontava como suspeito um escritor local de nome Edwin Decker. Edwin teria se envolvido em um relacionamento amoroso com Michelle, que o teria largado poucos dias antes de sua morte. Ele também teria se tornado obsessivo em relação a Michelle, mas há poucos detalhes públicos de seu comportamento em relação à ex-namorada. Depois da morte de Michelle, Edwin escreveu um poema bizarro que dizia, abre aspas, os relatórios diziam que havia uma tatuagem, uma borboleta em seu ombro, que me lembrei daquela noite, no meu sofá,
quando eu, como tubarão, mastigou os lábios e tirou a camisa. Fecha aspas. Outras teorias surgiram, mas nenhuma parecia plausível. Uma queda do penhasco à beira-mar ou um suicídio não teriam arrancado sua coxa ou retorcido seu fêmur. Em 2008, na Conferência Anual de Escritores do Sul da Califórnia, o ex-namorado de Michelle, Edwin Decker, e o jornalista Neil Matthews fizeram um apelo formal ao legista de San Diego para que o caso fosse reaberto. O legista original do caso já havia então se aposentado e tinha sido substituído por um médico de nome Glenn Wagner. Dizia a carta, abre aspas, Caro Dr. Wagner, estamos escrevendo para perguntar a você. Vejamos novamente a descoberta de morte acidental no caso de Michelle von Emster. Somos escritores com interesses especiais no caso von Emster. Um de nós namorou Michelle brevemente antes de sua morte, e o outro investigou o caso a partir de uma publicação na revista Bolton em 1994. Acreditamos que as conclusões de Brian Blackburn, o legista anterior, podem ter sido tendenciosas, porque outros na comunidade correram para o julgamento sobre este ser um ataque de tubarão branco. Fecha aspas. O Dr. Wagner acabou cedendo. No entanto, embora ele admitisse que havia algumas evidências questionáveis, não foram encontrados elementos suficientes para que ele alterasse a certidão de óbito de Michelle ou solicitasse a abertura de uma investigação de homicídio. A decisão selou definitivamente o destino da investigação. Michelle von Emster foi oficialmente morta por um tubarão. O que não falta até hoje, porém, é quem conteste essa teoria, mas o caso dificilmente será reaberto um dia. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.